Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Espírita. Eu sou a Ana Cristina Sampaio e hoje no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília nós estamos com a Miriam dos Anjos. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Ana. E a Thelma Alves. Tudo bom, Thelma? Tudo bem, Ana. Bem-vindas! Estamos iniciando o nosso primeiro programa do ano. E uma das mensagens que a Miriam compartilhou no propósito de nos desejar um feliz ano novo é o tema do nosso bate-papo de hoje, que se chama Sementes para o Amanhã. A mensagem que ela vai ler agora para a gente não tem título, mas vamos dar uma refletida nessa mensagem. Pode falar, Miriam. Pois é, Ana. Eu recebi num zap, mas achei tão interessante o conteúdo. É muito bom ter a oportunidade de compartilhar com todos. É assim a mensagem. Um rapaz entrou numa loja e viu um senhor no balcão. Maravilhado com a beleza do lugar, perguntou: Senhor, o que se vende aqui? Os dons de Deus, respondeu o senhor. Quanto custam? Voltou a perguntar. Não custam nada. Aqui tudo é de graça. O rapaz contemplou a loja e viu que haviam vários jarros de amor, vidros de fé, pacote de esperança, caixinhas da salvação, muita sabedoria, fardos de perdão, pacotes grandes de paz e muitos outros dons. O rapaz continuou maravilhado com tudo aquilo e pediu: Por favor, quero o maior jarro de amor, todos os fardos de perdão e um vidro granel de fé, para mim, meus amigos e família. Então o senhor preparou tudo e entregou-lhe um pequeno embrulho que lhe cabia na palma da mão. Incrédulo, o rapaz disse: Mas como? Como pode estar tudo aqui o que eu pedi? Sorrindo, o gentil senhor lhe respondeu: Meu respeitável irmão, na loja de Deus não vendemos frutos, só sementes. Plante-as. Linda. Quer comentar, Miriam? Sim, essa mensagem, ela me chamou a atenção já no início do texto, quando o rapaz, ele parecia nem conhecer a mercadoria de fato da loja, ele só viu, como estava falando, né? Mas ele me mostrou assim um comportamento muito presente em nós ainda, que é aquilo que, aquilo que eu quero possuir, se eu posso comprar, por que eu vou ter o esforço do trabalho? E foi o que ele fez. Se interessou, achou que seria então possível levar amor, fé, seja uma série de coisas de dons que tinham na loja. E assim mesmo, se eu posso comprar e não trabalhar, talvez isso não seja uma cultura antiga que a gente precise mudar? Thelma, vamos lá. O que você achou da mensagem? Nossa, muito linda, né? Muito importante para nós. E ele tem a surpresa, né, de ver, só pegar um pacotinho, né? Que eu achei interessante. Verdade. Porque ele ficou surpreso, né, quando recebeu a pessoa que ia ser vários pacotes, embalagem, tudo prontinho para só levar para casa e entregar para todo mundo. Mas aí ele veio, recebeu um pacotinho pequeno, ficou surpreso com tudo isso, e a gente vê que falta esforço de nossa parte, né? Que eu vejo assim, porque tudo nós temos que, é que nem semente, nós temos que cultivar, nós temos que adubar, nós temos que regrar, nós temos que podar, nós temos que fazer a nossa parte. E junto com os familiares também, cada um tem que fazer a sua parte. Geralmente, nós vivemos no material focado de ter, de conseguir logo, toda essa dinâmica de, não, eu quero tudo pronto, tudo formatado, tudo já embalado. E aí a gente se depara com tudo que tem que ter o esforço, né? Eu achei linda a mensagem, porque, inclusive, ela vem ao encontro de algumas reflexões que eu tenho feito. Porque essa virada de ano leva a gente, né, a pensar como é que foi o ano. Nós tivemos o Jack aqui também, que falou sobre isso, né, sobre planejamento reencarnatório, planejamento estratégico. Isso. Quer dizer, ele foi bem claro ao dizer: faça uma reflexão sobre o ano que passou. Se você, ao final desse ano, não melhorou em nada, não está se sentindo nem um pouquinho diferente e mais confortável com você, abre o olho porque está faltando alguma coisa, né? Está faltando você focar mais aonde você deve se aprimorar. E quando Deus entrega para o rapaz sementes, ele quer dizer que nós temos tudo em germinação dentro de nós. Então, tudo é possível conseguir.
Às vezes a pessoa pensa, mas eu sou tão impaciente. Como é que eu vou adquirir paciência? Então, saiba que você tem uma sementinha da paciência. Mas como que você vai cultivar? É no dia a dia, né? Às vezes é se segurando em alguma situação, é prestando muita atenção. Não é isso, Miriam? É isso que a mensagem que você trouxe quer dizer por aí? Vocês são geniais. Porque cada um lê, cada um dos ouvintes ouviram, tiraram suas conclusões também, não é? É exatamente isso. Às vezes a gente está achando que as coisas estão fora, e como achar que tudo que vai ser útil para a gente está fora da gente, o primeiro passo é comprar, mas não. Tudo está em nós, como bem disse você, Ana Cristina. A gente precisa mesmo arregaçar a manga e trabalhar, né? Para fazer com que, de fato, essas sementes germinam. Eu estou lembrando, eu recebi uma mensagem, abrindo parênteses, né? Do Rossandro. Do Rossandro Clínio. É um famoso psicólogo e palestrante espírita. Isso, muito querido, assim, né? Nós temos um maior carinho por ele. E ele fala, feliz eu novo. Ele não fala feliz ano novo. Ele fala feliz eu novo. Por quê? Porque todo ano passa, né? O final do ano, né? O Natal, o Ano Novo, aquela festa, toda a mesmice. Ele falou assim, olha, está na hora de olharmos para nós. Você também recebeu, né, Miriam, essa mensagem? Sim, muito ela circulou bastante. Muito interessante. Então, assim, ele aborda o eu. Você olhar para você fazer seu projeto e se tornar a pessoa nova. Né? Fazer uma reflexão, fazer uma busca do que você já fez, o que você vai fazer, e um projeto do Feliz Eu Novo. Eu achei bem interessante, porque aí você vai pegar essas sementinhas, ver o que você já tem, né? A plantinha já está crescida, aqui não tem, você já começa a adubar dentro do seu coração, da sua mente, e aí trabalhar o seu eu novo, né? Eu acho que está bem ao encontro da mensagem que foi colocada aqui, né, meninas? Eu, particularmente, quando chega um fim de ano, né, um início de ano, eu começo a refletir sobre algum aspecto que me incomoda e que eu já descobri que eu tenho, porque às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes os outros percebem, mas você não, então aquilo que a gente não reconhece não se muda, né? Aí eu reconheço um aspecto meu que eu falo, isso aqui estou precisando de dar uma atenção. Eu estou precisando melhorar nesse aspecto. Não que a gente vá ficar pessoas perfeitas, estamos tão longe disso, né? Mas melhorar um pouquinho, acho que a gente sempre consegue. Aí, em cada ano, eu observo alguma coisa. O ano passado, eu foquei muito no julgamento. Eu me dei conta de como eu sou implacável no julgamento para comigo e para com os outros, né? Que a gente não faz com o outro aquilo que a gente não faz com a gente se cobra muito, né? Então, eu tratei de começar a observar os meus julgamentos. E quando a gente se propõe, parece que Deus organiza as situações para que você caia nelas, né? E se depare com a situação que você deve transformar. E isso me ajudou muito. Às vezes a gente pensa sobre indulgência também, né? Como conseguir perdoar mais, como conseguir reconhecer nos outros que são falíveis tanto quanto você. Então tem tanta coisa que vai nos permitindo, enquanto sementes, né, Miriam, que a gente vá germinando emoções melhores, mais tranquilas, que nos propiciem mais paz de espírito, né? Eu acho que a nossa fala é muito importante, porque a gente sai, a Thelma usou mesmice, né, de festas de final de ano, é verdade, né? E juntando o que você resgatou do Jack Darsa, falando do planejamento estratégico reencarnacionista, que eu me lembro que, geralmente, se a gente para perceber, no Ano Novo, as listas, né, de desejos do Ano Novo estão todas voltadas para o ter. São mudanças relacionadas à questão material, de ter. Mudar, acrescentar, qualquer coisa no ter. E aí, às vezes, também entra relacionamentos, né? Um novo parceiro, que apareça um parceiro, mas não num sentimento, numa ideia de que fosse mesmo um relacionamento profundo, não é? Naquele em que a gente se preocupa com o outro, se identifica com o outro, mas simplesmente para ter. E a gente ou coloca muito pouco, nem coloca, omite esse lado do ser.
Então, é um ano novo que começa, que talvez as listas de desejos possam ser ampliadas também, não é? É lógico que estamos num mundo material em que precisamos sobreviver nele, mas não precisamos ser escravos de ter e de ter. Mas é muito importante a gente ser e ser, porque todos nós estamos fadados a uma única certeza, que é o desencarne. E não existem gavetas nos caixões. Então, não adianta eu perder tempo em ter, e chega lá tão vazio de si, porque esqueceu de procurar o ser, né? E muitas vezes o ter, ele provém de um ser. Porque, às vezes, você fica patinando tanto no seu ambiente profissional, você tem tantas dificuldades, e, às vezes, se você for uma pessoa mais amiga, mais desapegada, mais fraterna, solidária, dentro do seu ambiente de trabalho, às vezes você vai conquistar até mais coisas materiais, justamente porque as pessoas gostam de você e querem você por perto. Claro, você vai ter que ser um bom profissional, mas a sua dedicação também ao seu conhecimento, ao seu aprimoramento profissional faz parte da nossa evolução. Então, todo esse olhar para dentro, ele te beneficia, eu acho que em todos os aspectos. No familiar, quantas brigas, quantas inimizades, quantos conflitos existem, né, nas famílias, que poderiam ser evitados se você se propõe a deixar seu ponto de vista para lá, né? Não se agarrar tanto a uma maneira de ver. Às vezes perdoar uma situação, deixar passar uma situação. Você também conquista pontos na sua família, não, Thelma? É a semente da indulgência, a semente da paciência, da resiliência, né? A semente do amor. Porque você vai olhar as pessoas a qual você convive com carinho, com respeito, né? Aquela coisa, eu sempre tenho razão, vale a pena sempre ter razão. Uhum. Né? Então, vale mais a pena ser feliz ou ter razão? Então, nós vamos avaliar tudo isso dentro do momento, né? Às vezes, numa discussão é melhor calar, numa discussão é melhor sair de perto, porque não adianta você forçar o outro, porque o outro tem a maturidade do outro, e nós temos a nossa maturidade. Então, vai ter momento que vai chocar. Então, conviver é difícil, porque as pessoas, cada um vem com sua história, seus contextos familiares. Aí você vai conviver e aí vai ter os choques naturais, né? Aí tem a questão do orgulho de um, da vaidade do outro, no trabalho, a ambição dos colegas. Então vai ter todo um amparo para que possamos trabalhar isso. E quem tem que modificar? Cada um sou eu, a Thelma, que tem que modificar, não é o outro. Não vou esperar que o outro modifique. Jesus não chegou em nenhum momento e falou assim, vocês têm que se modificar. Nenhum momento ele falou isso. Você pode ver a Bíblia, ver o Evangelho, os Evangelhos, né? Ele em nenhum momento falou isso. Ele se colocou, ele fez, ele agiu. Ele se colocou como exemplo. Como exemplo. Uhum. Ele agiu. Se você seguir o meu exemplo, você vai ter paz. Então, ele não falou, você vai ter o reino de Deus. Faça isso, faça aquilo. Não, eu estou agindo assim. Eu trabalho pela verdade. Eu trabalho pelo meu pai. Então, assim. E nós não. Nós queremos abrir a cabeça do outro, fazer com que o outro amadureça como a gente. Ou não, a gente também olha assim, eu não estou madura para isso, mas a gente quer impor. Então, um ponto de vista. Um ponto de vista. A nossa visão, né? Então, assim, não é por aí. Né? E é difícil, porque quando você vê, você está no olho do furacão. Aí vai, qual a semente que você vai adubar naquele momento? Quais as sementes? Da raiva, do rancor, da mágoa, ou do amor, da caridade, da indulgência? E a gente vai alimentar as sementes dentro dos nossos corações. Tenta bem claro, porque é a doutrina em ação, é ser cristão, de fato. Né? Porque não adianta a gente falar, olha, segue a doutrina, faça isso e tudo, e a gente está lá teimando, botando o pé, passando raiva na gente e no outro, né? Então,
É porque a doutrina, ela é uma semente. É uma grande semente. Ela traz lições que são sementes. E você, com aquele conhecimento, a partir do momento que você vai colocando ele dentro de você, e você vai compreendendo, vai se observando, né? Vai olhando seus próprios comportamentos, tem que ter um movimento de interiorização muito grande, né? E aí você vai comparando o seu comportamento com a doutrina, com aquela sementinha. Aos pouquinhos ela vai germinando em você e com o dia a dia, com as situações. É ao longo do tempo, né? À medida que você vai vivendo e vai prestando atenção, você vai conseguindo agir e ali você vai adubando e regando essa sementinha, não é isso? Como a Thelma falou, né? É devagar. Às vezes a gente também é muito afoito. Em algum momento difícil né, na vida, a gente descobre que existem respostas, vamos buscar essas respostas. E quando chegamos e encontramos respostas na doutrina, às vezes no afã de ficar logo, ser, né, melhor de imediato, isso também nos traz às vezes frustração. Temos que lembrar que a evolução é passo a passo, né? Não há saltos na nossa melhoria, porque nós já fomos milênios cultivando esses desacertos, né? Nossos maus comportamentos, as más inclinações. Então é devagar, é como você falou. Cada ano descubro alguma coisa em mim que eu preciso melhorar. Então vou estar atento a um aspecto. E aí isso vai sendo trabalhado, porque a primeira coisa é querer. A doutrina nos mostra, né? Como podemos obter e por quê? Por que razão? Não é para ninguém, é para si mesmo, né? E a partir desse caminho é adubando essas observações, é não ter medo de olhar para si e descobrir que no final não é um ser assim tão perfeito, né? Mas é criar a possibilidade de ser um dia. E eu preciso começar das pequenas coisas, porque assim eu lido melhor com pequenas frustrações, né? E vou vendo o meu ganho ao longo do ano, do período que se deseja. Mas tem-se que trabalhar, tem esforço, né? Os espíritos já nos disseram que tudo nós somos capazes de fazer e de vencer as nossas más inclinações. O que nos basta é aquilo que a gente pouco usa, que é a própria vontade. Exato. Tem que ter vontade. Eu acho interessante também nessa mensagem que quando ele fala que é um pacotinho pequenininho, né? A gente fica achando que essa nossa tarefa de modificação é uma coisa quase que impossível, né? Mas ele mostra na mensagem, é pouquinha coisa, você vai levar pouquinho. Só que esse pouquinho, vai cuidando dele aos pouquinhos também, ao longo do tempo. Não queira dar saltos, que foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu conheci a doutrina. Eu comecei a me deparar com uma pessoa que eu pensava, meu Deus, eu não quero ser desse jeito. Eu sou péssima, eu faço tudo errado. Eu não sei quem já não passou por isso. Aí até que um dia eu me deparei aqui na Livraria da Comunhão com o livro da irmã Dufour, que se chama Reforma Íntima Sem Martírio. Aquilo para mim, e eu vinha pensando sobre aquilo. Eu não consigo, a doutrina é muito difícil, é uma coisa muito difícil, eu faço tudo errado. E aí eu vi esse livro, comprei. Aí exatamente o que a irmã se falou, você é só um pouquinho, você vai ser muito lento. Mas cada pouquinho conta. A partir daí eu dei uma relaxada e aí eu comecei a pensar nesse ano que eu estou me tornando a pessoa que eu queria ser, o que está me deixando muito satisfeita. Eu reconheço todos os meus defeitos. Porém, eu estou mais apaziguada, já entendendo que eu sou capaz de me modificar. Sim, aos pouquinhos, já tenho uns 10 anos de doutrina e eu já percebo que eu sou uma pessoa mais calma, um pouco mais centrada, um pouco mais paciente. Eu já entendo que o julgamento, quando eu faço, e eu, caramba, Ana, muda, porque olha você de novo julgando, mas eu já sou capaz de fazer essa reflexão, né? Então, eu acho que é esse o recado, né, Miriam? Acredito que sim, essa nossa conversa é o recado para nós primeiro, né? E para os nossos ouvintes, quem sabe alguém se identifique com essa nossa caminhada, né? Bom, essa mensagem que fala que os dons de Deus são sementes que devemos plantar em nossas vidas. Portanto, nós devemos exercitar
o cuidar da semeadura. E isso me lembra também, Miriam e Thelma, a parábola do semeador. Nós vamos conversar sobre ela no próximo bloco, é 1 minuto só. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita. Nós estamos conversando com Miriam dos Anjos e Thelma Alves e o tema de hoje é Sementes para o Amanhã. No primeiro bloco, nós falamos sobre uma mensagem compartilhada sobre o Ano Novo, sobre as sementes que Deus coloca nas nossas mãos para que a gente frutifique, né? Frutifique novos comportamentos, novas emoções entre nós. E essa mensagem, ela nos lembrou a parábola do semeador. Thelma, você pode ler essa parábola para nós? Posso sim. Ela está em Mateus, né? Capítulo 13, versículo 1 a 9. Abre aspas. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu numa boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Bom, essa parábola, ela descreve 4 diferentes tipos de terreno em que a semente foi jogada para crescer. Nós vamos conversar tendo por base esses tipos de terrenos. E antes de iniciarmos, eu gostaria de contextualizar que o semeador da parábola é Jesus. As sementes são os ensinamentos do Evangelho e os tipos de terrenos representam o uso que nós fazemos desses ensinamentos. Conforme a sua má ou boa vontade na aceitação da palavra de Deus e a maneira como procedem após tê-la ouvido, os seres humanos podem ser classificados como beira de estrada, pedregal, espinheiro ou terra fértil. Miriam, qual o seu comentário sobre o primeiro tipo do terreno? Bom, o primeiro local, né, o primeiro terreno da semeadura é aquele que acontece ao longo do caminho, onde a semente foi jogada ao solo, não penetrou e assim não germinou. E como não germinou, ficou disposta a ser alimento das aves. Esse terreno em que fica-se à beira do caminho, né? Então a gente fica imaginando o que é que fica à beira do caminho. Passa o vento, passa um carro, passa a poeira, está ali sem sentido, sem razão de ser. Esse terreno, Ana e Thelma, representa as pessoas que, ouvindo os ensinamentos, não os entende, ou seja, não os sente, a necessidade, a sua profundidade, e acabam por rejeitá-los. Permanece à beira das orientações espirituais, são refratários à verdade e à prática do bem. É bem aquele que fala assim, vamos a qualquer congregação religiosa que você... não, estou muito jovem, estou muito velho, tem muita coisa para fazer, isso de religião é bobagem, ser bonzinho nesse mundo não resolve. Esse tipo de pessoas não são ignorantes que existe uma força maior, mas não se permitem nem conhecê-las, porque tem N justificativas para rejeitá-la. Sim, e muita gente até rejeita qualquer coisa, qualquer ensinamento cristão que seja, porque... a gente teve muitos anos aí na Idade Média, né, em que a igreja agiu de forma muito controladora, né? Na Europa, por exemplo, as pessoas têm uma certa rejeição até por terem vivenciado a Inquisição e tudo, e hoje estão vivendo
momentos difíceis de falta de espiritualização, né? Então, eu imagino que seja mais ou menos isso, essas pessoas que, não, eu não quero saber disso. Isso não é um discurso, não são palavras que me interessam, né? Então, a palavra chega, mas ela não deixa penetrar dentro do coração dela. São né? refratárias, né? Então... E sobre o segundo terreno, Thelma? O segundo terreno, né, a semente cai sobre pedregais, sem que a terra, né, não está profunda e não germina. E aí a semente não sobrevive. E no caso, são aqueles que aceitam os ensinamentos em seus princípios, mas enfrentando as primeiras dificuldades, as primeiras situações adversas, né, passam a negar a misericórdia de Deus e até duvidar da justiça divina. Então, aí realmente elas não aceitam. Na primeira dificuldade, na primeira dor, frequenta uma igreja, o centro espírita, vem uma dor, vem uma doença, aí já fala, não, então fui castigada por Deus, então eu não vou aceitar. Isso aí até se afasta, fica até revoltado. Então, assim, não tem aquela perseverança, porque nós estamos aqui para provar também a nossa fé, a nossa semente de fé, né? A semente do amor e a semente da fé. Porque quando está tudo bem, é fácil. É fácil. A gente está espiritualizado. Sim, Agora, é duro se espiritualizar quando vem a dor profunda, né? Aquela que vai te quebrar as pernas. Exatamente. Então, essa que realmente é o verdadeiro ter fé em Deus. E essa aqui, a semente não vinga. No terceiro tipo de terreno, a semente cai entre espinhos que a sufocam. Então, são os que ouvem os ensinamentos, se entusiasmam, se compenetram, são eivados de verdade, mas as conveniências sociais, as preocupações de ordem material, os preconceitos, crescem mais depressa, abafando a semente do amor ao próximo. São também as criaturas que animam-se de um entusiasmo transitório e que arrefece diante da muralha das tradições e das etiquetas. Miriam, comenta um pouquinho. Esse, como se ele tem um ensinamento, né? Você vê que a semente germina. Então, ele frequenta, às vezes, uma congregação religiosa. Ele entende o que está né? Qual é a proposta de sermos cristãos. Mas, diferente do segundo, que é o pedregal, que nos primeiros ventos, como foi muito superficial, ele desiste. Ele simplesmente desiste de continuar naquela religiosidade que ele tinha aceito antes. Esse deixa que outras preocupações materiais sigam, né? Então, hoje eu não posso, não vou fazer o evangelho hoje no lar, não, porque hoje tem uma festa, porque hoje vai chegar algum parente. Então, essa semana eu não faço, porque no dia que eu ia fazer, né? Infelizmente, também representa aqueles que têm a religiosidade social. Então, participa de todos os eventos da congregação, né? Está lá ativo, discursa no sentido de profundidade no conhecimento em relação aos ensinamentos, mas em algum momento ele se deixa envolver, não por uma questão material, mas um problema de si mesmo, uma vaidade, né? Então ele se sente tão importante, o orgulho vai também minando, então ele perde todo aquele empenho do ensinamento em vivenciar o espinho, né, do orgulho, da vaidade, que no final acaba minando tudo que tinha de essencial no ensinamento que ele tinha, né, já adquirido. E uma pergunta que eu queria fazer, então, Miriam e Thelma. Já que nós temos esses 3 tipos de terrenos, temos um quarto, né? Cadê o quarto tipo? É aquele que é o terreno fértil. Que seremos um dia. É o principal. Ser o terreno fértil da semeadura, que dá bons frutos, é o alvo de todos nós. Isso. Pois representa aqueles cujos ensinamentos são ouvidos, assimilados e fazem a sua autotransformação por seus próprios esforços. Esse é onde nós devemos chegar. Esse é o top. A minha pergunta era a seguinte, todos nós passamos por esses 4 terrenos? Você sabe que eu penso que a gente passa ainda hoje por esses 4 numa encarnação mesmo? Porque depende do que for. Então, porque eu percebo que mesmo dentro da doutrina,
A gente tem os ensinamentos quando se faz os estudos, né, sistematizado, mas é ao longo do tempo, determinadas lições, quando a gente retoma, a gente tem um outro olhar sobre ela. Então, no primeiro momento, fomos refratário àquela. Não que a gente tivesse rejeitado, mas ela não nos disse muita coisa naquele primeiro momento. E sermos, né, pedregulhos e sermos espinhosos faz parte do nosso processo de autotransformação, porque se nós deixarmos espinhos do orgulho, do egoísmo, tomam conta da nossa proposta de transformação, e se a gente também não prestar muita atenção, nós também deixamos, né, que nos nossos momentos mais duros e difíceis, a gente caia na descrença, caia no questionamento que não nos ajudará. É aquele questionamento, por que isso está acontecendo comigo? Quando, na verdade, a gente, ao longo do tempo, vamos aprendendo que a pergunta melhor é, para quê? Qual é o propósito disso, né? Isso é uma opinião minha, sabe, Ana? Não sei se Thelma também, vocês concordam? Eu acho que faz muito sentido. Quer dizer, até eu acho que, de acordo com o que você está expondo, Miriam, existem alguns aspectos nossos que a gente pode ter algum confronto com eles, né? Termos uma situação em que aquilo nos é apresentado, porém a gente ignora. Já tem outros que fazem sentido num determinado momento e a gente os acolhe e faz a autotransformação. Então, certas coisas, certos aspectos ficam no terreno do pedregulho ou do espinheiro, já outros já vão para o terreno fértil e a gente já, nesta vida mesmo, né, a gente consegue dar um andamento e fazer a transformação. E às vezes os outros vão ficar ainda sem serem adubados, né, sendo levados ao vento, para que numa outra oportunidade, né, a semente volte. Você acha que é isso, então? Evoluir é passo a passo. Não é de uma hora para outra. Às vezes precisamos até várias encarnações. Nesta que nós estamos agora, que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, aí a gente está burilando em nós. Todos esses processos, esses 4 processos que nós estamos vivendo nesta encarnação. Mas quem sabe numa próxima, não que a gente tenha que deixar passar as coisas, mas não. A gente tem que ter paciência, que Deus é tão bom e misericordioso, né, que deixa chegar a nossa maturidade. Mas, a partir do momento que nós já começamos a perceber isso, a gente já não tem mais possibilidade de retornar. Porque a gente não vai dar conta nem de retornar. É daqui para frente. Eu consegui até agora, só por hoje, né? Um dia de cada vez, só por hoje. Então, vamos buscar o melhor, vamos buscar o que eu posso fazer de melhor a partir de hoje. Olha que Deus é tão magnífico, né? Porque a gente, numa encarnação, nesse momento, a gente está trabalhando esses 3 momentos. E a gente vislumbra esses 3 momentos, vivencia e também sente um pouquinho do último, do quarto. Né? Percebe, né? A gente não percebe o todo, mas um pouquinho. E acha bom. E acha confortável. E fala, poxa, é isso mesmo. Mas a gente ainda tem que terminar de trabalhar os outros solos, né? O pedregulho. Ainda estamos imersos em pedregulhos. Mas estamos vislumbrando uma possibilidade fértil, de semeadura, né? Uma terra grandiosa dentro dos nossos corações e mentes. E tem que incomodar, né, Miriam? Você tem que se sentir incomodado para que você faça a semeadura? Mudança, porque a semeadura é você admitir que tem que cuidar de alguma virtude que seja importante, que você já tem, né? E a mudança, eu sempre lembro assim, a mudança, você só muda em 2 ocasiões. Isso é meu limite aqui também, né? Quando você tem essa oportunidade desses ensinamentos. Então, você se incomoda do jeito que do jeito que fala, do jeito que pensa, do jeito que age, porque o que você vai aprendendo começa a ser incoerente o seu modo de ser. E a outra é quando você já passou por tanta dor, que a dor de mudar vai ser menor do que a situação atual que você está vivendo. Então, eu vejo que mudar não é uma opção, sabe? No final, passa a ser
um dever que a gente tem para conosco mesmo. Um dia a gente vai percebendo que você tem o dever de se melhorar. É um dever que você deve a si e não o que está ao seu redor, né? Porque a gente experimenta, como no quarto terreno o Thelma falou, nos pequenos avanços, mais serenidade, mais compreensão, mais paz interior, né? O mundo está quebrando lá fora, mas você está com outra vibração diante daquilo, né? E é preciso querer mesmo, Mana. Me parece como aqueles livros que às vezes a gente lê e não batem. Você começa, abre o livro, a sua amiga te recomendou o livro, para ela foi um livro maravilhoso, fez todo sentido, ela te entrega aquele livro e fala, minha amiga, lê isso aqui que você vai ver que foi maravilhoso para mim, e você começa a ler e não faz nenhum sentido, você fecha aquilo ali. Anos depois, ou sei lá, meses, um tempo depois, você resolve, sabe lá por quê, pegar naquele livro de novo e aí você compreende o livro. Então, acho que todo mundo já deve ter passado por isso, né? Eu estou me lembrando, você me fez me lembrar que quando eu fiz 15 anos, teve um amigo de meu pai que me deu um livro, O Valor do Pensamento Positivo. Eu tenho esse livro até hoje. Eu pensei, aos 15 anos, bem adolescente, meu Deus, o que eu vou ter para ler pensamento positivo? Eu já tenho pensamento positivo. Pois você sabe que muitos anos depois é que você falou, eu fui pegar esse livro, mas ele é de um conteúdo fantástico. Porque eu penso também que existem conteúdos que a gente tem que ter, querer ter olhos de ver, de entendimento. Porque não a gente passa como se estivesse lendo um romance e não fica nada, né? Exato. E já tem livros que você lê e eles refletem tudo o que você passou e você já, às vezes, construiu. Então, você consolida o entendimento. Falando em livro, eu acabei de reler um livro que eu li pela primeira vez em 2007 e não fez nenhum sentido para mim, não me modificou em nada, que foi O Poder do Agora. Eu reli recentemente esse livro e aí eu entendi ele completamente. Então, às vezes, vale a pena, né? A gente dar uma segunda chance. Sim, com certeza. É maturidade, né? É o nosso momento. Crescer dói. Um filme, às vezes, também, né? Filme. Que traz alguma mensagem e você assiste e fala, mas... Nossa, não gostei, né? Aí você revê um tempo depois e ele tem outra cara. E mais alguma coisa que vocês queiram falar, meninas, sobre a parábola do semeador? Eu acho que o que a gente deve fazer enquanto terreno é cada vez mais tentar ser esse terreno fértil, né? Que a gente também não deva desistir nem desesperar quando se dá conta que não dá conta de determinadas coisas. Que conhecer os nossos limites também é muito importante. Nesse momento, eu não dou conta de determinada atitude ainda. Mas se coloca numa lista de propósitos, não é? O que a gente nunca deve fazer diante de qualquer situação da nossa vida é desistir. Nós não devemos dar a nós mesmos essa opção de desistir, porque a primeira pessoa que desiste de nós mesmos somos nós. Uhum. E é muito triste a gente desistir da gente mesmo, né? Então, ainda que venham as dificuldades, que a gente possa manter essa semente, né? Até o seu tempo de germinação e sempre, né? Que possível, mantendo uma vibração positiva no sentido de buscar cada vez mais o conhecimento, porque minha fé cresce à medida que o meu conhecimento também cresce. Então, não adianta eu querer ter fé para passar, às vezes, momentos difíceis quando eu não tenho nenhuma base, nenhum conteúdo, né, evangélico, no sentido dos ensinamentos do Cristo, que me dê suporte para enfrentar as tempestades. E ter uma noção da árvore que você quer ser, né? Porque você está com a semente, mas se você não sabe em que você quer se transformar, você não tem parâmetro. Então, por Perfeito. isso, o autoconhecimento, ele necessita de que você identifique que qualidades eu quero adquirir, que pessoa eu quero ser, para que aí a semente germine, né? Por isso que Jesus, né, é o nosso exemplo maior, né, que Deus nos colocou aqui para o nosso objetivo maior, né? Sem pretensão nenhuma. Seguindo ele, não tem erro. Não tem erro, né? Eu estou lembrando muito aqui em Brasília, né? Quem às vezes fica muito tempo sem chover, as plantas secas, aquela secura, aquele
Você vê assim, olha para as plantas, para as árvores, para as gramas, para as flores. Você fala assim, meu Deus, não tem vida mais. Aí basta uma bela chuva, né? E aí daqui a pouco está tudo verdinho, tudo florido, tudo os ipês aqui estão, né, maravilhosos. E aí é a bênção de Deus. Então, assim, nós temos que externar e internar. Teorizar tudo isso em nossos corações e fazer a nossa semente germinar. Não é fácil. A gente coloca aqui, parece que tá tudo fácil. Mas até que a gente já é a árvore, não, dando expert, bons né? frutos, Não, mas estamos tentando. caminho. Mas o importante é a semente Nós da estamos esperança. desistindo. Não, a Esse que é semente da importante. esperança que toca o nosso coração constantemente. Ana, me lembrei quando você falou da árvore, achei fantástico, né? Essa sua tradução. Aí fiquei aqui pensando aqui, é bom a gente refletir quais são as árvores, né? Que tipo de valores nós estamos dando valor, estamos nos colocando como seguidores daqueles exemplos, né? Muitas vezes são simplesmente vaidades, né? Ídolos vazios, ídolos de barro, em que a gente tenta transformar a nossa vida como se fosse igual a dele, sem conhecer até a vida dele mesmo, né? Então, lembrando que é muito mais seguro seguir o exemplo do Cristo, né? Meninas, o bate-papo foi maravilhoso. A gente espera que os ouvintes tenham gostado. Papo Espírita vai ao ar todas as terças pela Rádio Comunhão na internet e às quintas pelo canal da Comunhão no YouTube. Mande uma mensagem para nós. Escreva para o e-mail radio@comunhãoespírita.com. Você pode comentar, sugerir novos temas e fazer perguntas. Estamos aqui para conversar sobre os temas da espiritualidade. Miriam, você pode fazer a nossa prece de encerramento? Faço. Muito obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima. Deus, Pai de misericórdia, Jesus, nosso exemplo, nossos mentores ou anjos da guarda, nós agradecemos. Primeiro, a gratidão pela oportunidade da vida a Deus, a gratidão pelos ensinamentos que Jesus nos deixou e que hoje nós nos debruçamos a aprender para que possamos ser um pouco melhor no dia de amanhã, passo a passo, dia a dia, e nós pedimos aos nossos anjos da guarda, nossos guias, gratidão pela paciência conosco, nessa caminhada em que andamos, nós escorregamos, caímos de joelho, mas sempre nos levantamos quando nos permitimos a intuição do mais alto. E com essa gratidão por tudo, todos nós, Senhor, te agradecemos pelas bênçãos infinitas que recebemos, mesmo quando não as percebemos. É com essa gratidão que nós te pedimos, Pai amoroso, se conosco nesse ano que se inicia, hoje e sempre, graças a Deus. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Espírita. Eu sou a Ana Cristina Sampaio e hoje no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília nós estamos com a Miriam dos Anjos. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Ana? E a Thelma Alves. Tudo bom, Thelma? Tudo bem. Bem-vindas! Estamos iniciando o nosso primeiro programa do ano. E uma das mensagens que a Miriam compartilhou no propósito de nos desejar um feliz ano novo é o tema do nosso bate-papo de hoje, que se chama Sementes para o Amanhã. A mensagem que ela vai ler agora para a gente não tem título, mas vamos dar uma refletida nessa mensagem. Pode falar, Miriam. Pois é, Ana. Eu recebi num zap, mas achei tão interessante o conteúdo. É muito bom ter a oportunidade de compartilhar com todos. É assim a mensagem. Um rapaz entrou numa loja e viu um senhor no balcão. Maravilhado com a beleza do lugar, perguntou: Senhor, o que se vende aqui? Os dons de Deus, respondeu o senhor. Quanto custam? Voltou a perguntar. Não custam nada. Aqui tudo é de graça. O rapaz contemplou a loja e viu que haviam vários jarros de amor, vidros de fé, pacote de esperança, caixinhas da salvação, muita sabedoria,
fardos de perdão, pacotes grandes de paz e muitos outros dons. O rapaz continuou maravilhado com tudo aquilo e pediu: por favor, quero o maior jarro de amor, todos os fardos de perdão e um vidro granel de fé para mim, meus amigos e família. Então o senhor preparou...